Fala, estudante, tudo bem? Meu nome é Pedro Ítalo, sou professor de matemática e nessa videoaula nós vamos falar sobre a soma de uma PG infinita. Então fique de olho que a nossa videoaula vai começar. Soma de uma PG infinita. A dica é que neste caso a razão sempre vai estar entre 0 e 1. Ou seja, vai ser um número fracionário e decimal, tá? Onde o meu numerador é menor que o denominador. Um número entre 0 e 1. Mas como nós vamos chegar nessa fórmula? Na videoaula de soma de uma PG finita, nós vimos a seguinte ideia. Sn é igual ao A1 vezes 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. Bom, eu quero saber a soma de uma PG infinita. Então, o meu N tem que tender ao infinito. É como se eu calculasse, na matemática pura, o limite do Sn, ou seja, da soma, onde esse meu N está tendendo ao infinito. Como que isso ficaria então? É só no lugar do N você imaginar o que acontece quando maior seja o N. Bom, como o meu Q é uma fração decimal, né? O meu numerador é menor que o denominador, vamos jogar um exemplo para você entender o que está acontecendo. Suponha, tá? Por suposição, que o Q seja meio. Bom, se eu fizer meio elevado a 1, é meio. Meio elevado a 2 é 1/4. Meio elevado a 3 é 1/8. Meio elevado a 4 é 1/16. Meio elevado a 5 é 1/32. Observe que quanto maior for o N, mais próximo de zero vai dar essa resposta. 1 dividido por 2 é 0,5. 1 dividido por 4, 0,25. E isso aqui, ó, cara, só vai diminuir, vai se aproximar de zero. Então, o limite dessa minha função Sn, com o n tendendo a infinito, essa minha parcela aqui, ó, ela vai tender a zero. E quanto que é 1 menos 0? Não continua sendo 1? Então, isso aqui não faz diferença nenhuma. Porque quanto maior o n, mais próximo de zero, pois a minha razão é um número decimal entre 0 e 1. Isso quer dizer, então, que a minha soma infinita, olha o que sobrou. Sobrou em cima o A1 e embaixo sobrou o quê? 1 menos a razão. Pronto. Essa é a fórmula para a soma infinita de uma PG. Vamos ver um exercício? Olha esse exercício aqui do ITA. Se a soma dos termos de uma progressão geométrica dada por 0,3, 0,03, 0,003 é igual ao termo médio de uma progressão aritmética de 3 termos, então qual a soma dos termos da PA? Vamos entender? Isso aqui é uma PG. Finita ou infinita? Infinita. E ele me disse que essa minha soma é o termo do meio. É o termo do meio de uma PA de 3 termos. Então, a minha soma infinita é o termo do meio da PA. Se eu quero saber quem é o próximo termo da PA, eu pego a soma infinita e somo a razão da PA. Não tem nada a ver com essa razão da PG. E se eu quero saber o termo anterior, eu pego a soma infinita e subtraio a razão da PA. Mas olha o que ele perguntou. Qual a soma dos termos da PA? Então ele quer saber a soma disso aqui. Então eu quero saber quanto que é a soma infinita menos a razão, mais a soma infinita, mais a soma infinita, mais a razão. Mas o que é R menos R? Zero. Uma soma infinita, mais uma soma infinita, mais uma soma infinita vai dar quanto? 3 vezes a soma infinita. Então, o que o exercício quer que você faça é isso. 3 vezes a soma infinita. Mas nós acabamos de ver que a soma infinita
é o meu primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Olha o que eu vou fazer. A soma infinita é, o meu primeiro termo da PG é 0,3 sobre 1 menos a minha razão. 3 décimos, 3 centésimos, 3 milésimos. Quer dizer que a minha razão aqui, ó, é 0,1. É 1 décimo. Eu sempre estou multiplicando por 0,1. 0,3 vezes 0,1 é 0,03. 0,03 vezes 0,1 é 0,003. Então é 1 menos 0,1. Então a minha soma infinita vai ser 0,3 sobre 1 menos 0,1, 0,9. Não vou nem dividir isso. Poderia dividir, mas eu não vou. Porque eu quero saber quanto que é 3 vezes esse valor. Então vai ser 3 vezes 0,3 dividido por 0,9. Mas adivinha, quanto que é 3 vezes 0,3? 0,9. 0,9 dividido por 0,9? 1. Olha que maravilha esse exercício. Então a soma dos termos de uma PA é 1. Agora vamos para um outro exercício do vestibular. Esse exercício, particularmente, para mim, ele é nível hard. Não é que ele é difícil, mas você tem que fazer uma interpretação onde, se você não fizer essa interpretação corretamente, você vai cair em um desses distratores aqui, tá? Então tem que ficar de olho. Vamos ler o exercício. O bungee jump, também conhecido como ioiô humano, é um esporte de ação praticado em todo o mundo. Nesse esporte, o atleta executa saltos de pontes, balões, torres, helicópteros ou guindastes, onde a pessoa fica presa a um cabo elástico. Um indivíduo salta de um bungee jump e percorre na primeira descida 80 metros. Em seguida, cada vez que o cabo elástico é esticado ao máximo, o atleta sobe 3/4 de sua altura anterior. Sabendo que esse movimento será realizado uma infinidade de vezes até parar, qual a distância total percorrida por esse atleta? Observe que eu tenho uma PG infinita. Aqui eu tenho que fazer a seguinte interpretação. O cara saltou 80 metros. Ele desceu 80 metros. E depois ele não vai subir uma quantidade? Isso também tem que entrar na conta. Porque ele perguntou qual a distância total percorrida. A distância total percorrida é a descida mais a subida, a descida mais a subida, a descida mais a subida. Se você não pensar nisso, você vai errar o exercício. Então eu vou pensar em dois casos, tá? Vou pensar na descida e vou pensar na subida. Bom, ele desceu 80 metros. O exercício disse que ele sobe 3/4. Então eu preciso saber quanto que é 3/4 de 80. 3/4 de 80. 80 dividido por 4 é 20. 20 vezes 3, 60. Então quer dizer que ele subiu 60 metros. Só que esses 60 metros que ele subiu, ele também vai descer. Quando ele desce os 60 metros, ele vai subir de novo. Só que ele vai subir 3/4 de 60. 60 dividido por 4, 15. 15 vezes 3, 45. Então ele sobe 45 metros. Esses 45 metros que ele subiu, ele vai descer novamente. E isso vai acontecer, de acordo com o exercício, uma infinidade de vezes. Observe que a minha razão em ambas as PGs é 3/4. Se você quiser usar 0,75 também pode. Então a distância total percorrida vai ser a distância da descida somada com a distância percorrida no movimento de subida. Então é uma soma de uma PG infinita. O que eu vou fazer? A soma da descida vai ser, nós vimos que a soma de uma PG infinita é o A1 sobre 1 menos Q. Meu primeiro termo, 80, sobre 1 menos a razão, 3/4. Bom, se você fazer o MMC aqui, você vai encontrar que o MMC é 4. Só que não precisa. Como aqui é um número inteiro, basta fazer isso. 4 vezes 1, 4.
4 menos 3, 1. Então é 1 quarto. Óbvio, né? Eu pego 1 inteiro e tiro 3 quartos, sobra 1 quarto. Divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar 80 vezes 4 sobre 1, que é 4. E quanto que é 80 vezes 4? 320 metros. Então, na descida, ele percorreu 320 metros. Observe que teria essa resposta para você marcar, mas não é a resposta correta. Nós temos que analisar agora a subida. Então, a soma da subida vai ser o primeiro termo, 60, sobre 1 menos o quê? Que é 3 quartos. Nós já vimos que 1 menos 3 quartos vai dar 1 quarto e que lá na frente eu vou ter que multiplicar por 4. Então, vai ficar 60 vezes 4, que dá um total de 240 metros. Observe que também tem 240 metros para você marcar. Só que eu quero saber o total. É a subida mais a descida. Então, 320 mais 240, 560 metros. Então, quer dizer que a pessoa percorreu 560 metros. Adoro esse exercício. Então, lembre-se, soma de uma PG infinita é o A1 sobre 1 menos Q. É o primeiro termo sobre 1 menos a razão. Essa foi mais uma videoaula. Curta, compartilhe, se inscreva, coloque um joinha aí no vídeo para você receber as notificações, ou vai lá no sininho e coloque para você receber as notificações. Logo mais teremos mais videoaula. Uou! Um abraço!